Como eu mostrei para vocês no último vídeo, né, na nossa aula sobre constante de equilíbrio, eu falei para vocês então que a constante de equilíbrio ela é definida então quando nós temos a razão entre as constantes de velocidades, né, da reação direta sobre a reação inversa, e aqui vocês vão ter então a concentração dos produtos, aqui elevado ao coeficiente estequiométrico, e a concentração do reagente também elevado ao coeficiente estequiométrico, que nesse caso aqui, né, é 1. Aí eu defini como sendo KEC, né, e disse para vocês que pode ser que apareçam outras nomenclaturas, sei lá, constante de ionização, KI, constante ácida, Ka, constante de evolução de gás, KeV, constante de equilíbrio fora do equilíbrio, Kc, né? E aí me perguntaram, professor, mas sempre tem esta diferença, né? Ora escrevem KEC, ora escrevem KEC, linha, ora escreve K, ora escreve KC. Realmente, pessoal, isso é uma confusão mesmo. Mas para simplificar para vocês, para a gente tentar sanar essas dúvidas e essa confusão, o mais importante é vocês olharem o que quer dizer a equação. Aí, qualquer nome que vocês derem, não vai ter o problema, tá? Uma coisa que é quase que unânime entre todos os autores, e se vocês pegarem os livros de química mais avançado, é que KEC você só pode escrever se a reação já atingiu o equilíbrio, ou seja, no tempo onde as concentrações dos produtos não se alteram mais. É constante, tá bom? A concentração do produto e do reagente são constantes, tá? Elas não se alteram. Então você escreve KEC. E você escreve o Kc, como eu mostrei para vocês, esse Kc significa que é a mesma constante de equilíbrio, só que pode ser que a concentração dos reagentes e dos produtos ainda não atingiram o equilíbrio. Então, quando você quer descrever uma equação que correlaciona a constante de equilíbrio e num determinado tempo onde a reação ainda não atingiu o equilíbrio, você pode escrever Kc para diferenciar. Isso acontece, isso é muito típico, isso é comum nos livros utilizarem Kc, mas se você colocar um K e no final você falar que o K atingiu o equilíbrio naquela concentração, também não tem problema. O mais importante é você entender o conceito por trás e conseguir fazer o equacionamento correto das constantes de equilíbrio, tá bom? Então, só para mostrar aqui para vocês, vou pular aqui, vou direto aqui para um exemplo da constante de equilíbrio. Olha aqui, ó, das duas, ó. Vamos lá. Vamos imaginar que nós temos então a reação que eu mostrei para vocês, indo para 2NO2, tá? Então, nós temos N2O4 indo para 2NO2. Vamos imaginar agora que nós temos dados experimentais, tá? Então nós vamos ter o experimento, né? Vão ser 4 experimentos. No experimento 1, você vai ter essa situação, né? Onde você vai ter a concentração inicial 0 e vocês vão medir essas concentrações de NO2 e depois a concentração no equilíbrio, né? E aí você vai ter o quê? A concentração no equilíbrio para o NO2 também. Então vocês vão ter um valor de Kc, certo? E aí vamos supor que você tem o experimento 2, onde vocês vão ter essa situação. Inicialmente 0, 0,03 a concentração inicial de NO2. No equilíbrio vocês vão ter essa situação e aqui também com NO2 no equilíbrio e concentração. Aqui apareceu um M, né? M de molar, tá? Pessoal, outra coisa importantíssima, o termo molar M maiúsculo ainda é muito usado, mas há uma convenção, digamos assim, a grande parte dos autores preferem colocar mol por litro ao invés do M maiúsculo, que é o molar, tá? Mas o M maiúsculo ainda é usado, pode usar tranquilamente, só que há uma tendência de todos colocarem mol por litro. Por quê? Para padronizar, né? Para você olhar direto, você já sabe que é mol por litro, tá? Mas a concentração molar aqui também está valendo, tá? Não tem problema nenhum. Então,
para cada um, se você aplicar o CAEC, né, você vai ter um valor aqui, ó, né? Só que ele chama o CAEC de KC. Por que ele chama de KC? Porque o KC, o CAEC seria o KC quando o T, né, quando a concentração fica constante com o tempo, pessoal. Olha só. Então, quando que o KC é CAEC? KC é CAEC quando o KC não varia mais, né? Então, olha aqui. Então, ele começa aqui. O experimento dele, ele começou a observar as concentrações. De repente, ele observou que o KC era 0,211, 0,211, 0,213, 0,213. Vamos supor que ele observou aqui que não variou mais esse valor, certo? Ah, mas o que está acontecendo? Não, está acontecendo que você tem, então, a concentração que começou a ficar constante, né? Daí ele resolveu parar no experimento 4, né? Calculou o KC, que é a constante de equilíbrio, que é a concentração de NO2 ao quadrado por N2O4, tá certo? Quando ele fez isso, ele chegou a 0,213 e percebeu que não variava mais. Como não variava mais, ele falou, bom, então aqui eu acho que eu atingi o equilíbrio. Então, o meu KC agora é meu KEC. Tá? É uma maneira também da gente representar. Vamos lá na forma gráfica. Aqui eu mostro para vocês os dois últimos experimentos, né? Os dois últimos experimentos que ele realizou, o 3 e o 4, né? Ele partiu de uma concentração aqui inicial, né? Então ele observou, né, que se estabiliza a concentração e aqui também se estabiliza a concentração de NO2. Notem que o equilíbrio é alcançado por diferentes maneiras, ou seja, se você notar, tanto na condição experimental 3 aqui, uma condição aleatória, tá, pessoal? E ele escolheu essa condição, né? Ele escolheu essa condição para mostrar que alcançou o equilíbrio. Aqui o equilíbrio foi atingido por cima, aqui o equilíbrio atingido por baixo, com concentração de NO2. Mas o equilíbrio foi alcançado no mesmo lugar. Então a constante de equilíbrio, né, ela é a mesma para os dois casos aqui, ó. Tanto para o caso 3, tanto pelo caso 4, tá certo? Isso é muito interessante e mostra que a gente pode alcançar o equilíbrio por diferentes maneiras, por diferentes caminhos, mas a constante de equilíbrio tem que ser a mesma. Vamos dar um outro exemplo aqui da reação, por exemplo, de formação da amônia a partir do nitrogênio molecular e do hidrogênio molecular. Então, não importa se você vai começar com N2, se você começa com N2 e H2, se você, não importa se você vai começar com uma concentração maior ou menor, o que importa é que você vai alcançar o equilíbrio, né? Você vai alcançar o equilíbrio da mesma forma, tá certo? Isso que é o mais importante. O equilíbrio sempre vai ser alcançado, né, pela constante de equilíbrio. Olha só, pela constante de equilíbrio que vai descrever, né, o equilíbrio final. Olha aqui, aqui nós temos então o H2, aqui nós temos o NH3, aqui nós temos o N2. Aqui nós temos ao contrário, né, pessoal? Aqui nós temos o aumento do H2, aqui ó, a diminuição do NH3. Não importa. Quando ficar constante, tá certo? Não importa. Quando ficar constante, a constante de equilíbrio vai ser a mesma, porque proporcionalmente, independentemente da quantidade, né, que você for colocar no seu meio reacional, a constante de equilíbrio ela não vai mudar, ela não se altera. Ela vai se alterar em algumas determinadas situações, por exemplo, mas isso eu vou mostrar para vocês lá para frente, por exemplo, aumentando a temperatura. Mas vocês saem, né, da condição do CNTP, né? Vocês saem daquela condição normal de temperatura e pressão, tá bom? Ou, não importa se você não tiver no CNTP, por exemplo, pode estar numa temperatura mais baixa, mas desde que você mantenha essa temperatura sempre constante, você pode calcular a constante de equilíbrio naquela temperatura. Outra coisa, foi bom que eu toquei nesse assunto, porque em alguns livros, algumas reações, vocês observarão que a constante de equilíbrio está fora da condição normal de pressão e temperatura. Isso acontece, por exemplo, com reações que são muito rápidas ou reações difíceis de controlar a temperatura ambiente. Geralmente se faz em temperatura mais baixa
ou mesmo reações que são lentas, que você precisa aumentar a pressão, a temperatura, e a constante de equilíbrio ela é determinada, então, uma determinada pressão e temperatura. Isso pode ocorrer também, mas quando vocês observarem esse caso, vai estar explícita a temperatura, tá bom? Vocês vão ter lá o valor da temperatura explícita e qual constante de equilíbrio, né, corresponde àquela temperatura, tá bom? Na próxima aula, eu vou falar para vocês uma coisa muito interessante, que é como que o K varia durante o processo, né? Durante o processo do início até o equilíbrio da reação. Então, nós vamos ver o K, principalmente quando a gente fala de KEC e KC, né, pessoal? Por exemplo, para essa reação, se vocês calcularem, por exemplo, aqui a constante de equilíbrio em cada ponto, ela vai ter um valor, né? Então, esse valor que a gente vai chamar de KC. O KEC vai estar aqui, ó, quando todas as concentrações estiverem constantes, que vai ser a constante de equilíbrio. Eu vou mostrar para vocês como essa evolução ocorre ao longo do tempo no próximo vídeo, tá bom?